Boa tarde, retornando para mais um vídeo. No último vídeo, o que eu fiz? Eu construí essa query aqui, certo? Essa query SQL aqui. Só que ela trabalha somente com essa tabela aqui, ó. Tab Produção Agrícola Brasil. Ou seja, o que essa query aqui me faz? Ela pega dessa tabela aqui, ó, deixa eu mostrar. Essa tabela que eu selecionei, que está no meu banco de dados, ela trabalha somente com ela. E ela traz estas colunas aqui, a coluna geocódigo, a coluna município, a coluna estado, e onde tem a coluna NPK, N underline KG, que é a exportação de nitrogênio em quilogramas. Tem a P underline KG, que é a exportação em fósforo. E K underline KG, que é a exportação em potássio em quilogramas, por cada uma das culturas agrícolas, ele faz o somatório dos valores que tem nessas colunas aqui e agrupa numa nova coluna chamada NKG, PKG, KKG. Ou seja, toda essa query retorna isso aqui para mim. Ele traz todos os municípios que tem dentro da minha base de dados, da minha tabela, e para cada um desses municípios, independente da cultura agrícola, ele faz a soma de todo nitrogênio exportado, todo fósforo exportado e todo potássio exportado. Ou seja, lá na primeira série de vídeos, eu calculei a exportação para 18 culturas, beleza? 18 culturas agrícolas. Só que aqui, nesse resultado, o que essa query faz? Ela soma o quanto de nitrogênio foi exportado por cada uma das 18 culturas. Ou seja, ele pega todas as 18 culturas e condensa ela fazendo a somatória de toda a exportação de nitrogênio. Ou seja, soja exporta 1.000, milho exportou 2.000, mandioca exportou 500. Ele soma tudo, 1.000 com 500, fica 2.500. Ele vai somar todos esses valores de nitrogênio exportado e vai condicionar por município aqui, ó. Ou seja, nessa coluna aqui, NKG, eu tenho o somatório de todo o nitrogênio que foi exportado, segundo a estimativa que eu fiz, certo? Para todas as culturas, aquelas 18 culturas, pro município de Abadia de Goiás. Assim, da mesma forma, para fósforo e também para potássio. E isso para cada um dos municípios brasileiros, certo? Por isso que tem 5.482 linhas. O que acontece? Além dessa informação aqui de N, P e K para as culturas agrícolas, eu também tenho que trazer o quê? O quanto de excreção eu tenho de nitrogênio, fósforo, potássio na produção de suínos, certo? Ou seja, essas três colunas aqui, ó, ela traz a informação do quanto foi exportado nas culturas agrícolas. Só que se eu quero comparar com quanto é excretado pela suinocultura, eu tenho que trazer essas informações também, certo? Então, além de trabalhar com essa tabela aqui, ó, Produção Agrícola Brasil, que é essa tabela, eu vou ter que trabalhar com essa também. Então, na minha query aqui, eu vou ter que montar baseado nessa tabela aqui. Então, além de uma tabela só, eu vou trabalhar com duas. E além disso, de trazer as informações de suínos, eu também vou ter que trazer a geometria dos municípios brasileiros, que está nessa tabela aqui, ó, vetor municípios _br. Ou seja, aqui na minha cláusula from aqui, eu vou ter três tabelas. Essa aqui de produção agrícola, vou ter também a de suínos e também essa aqui, beleza? Então vou começar a construir agora. Eu vou dar um apelido para essa tabela de agrícola aqui, de produção agrícola. Eu vou chamar ela de agrícola, beleza? Então aqui, para eu diferenciar o nome das colunas, eu estou chamando toda essa tabela aqui, ó, Tab Produção Agrícola Brasil, como agrícola. Então essa coluna que eu estou trazendo o geocódigo aqui, ela vem dessa tabela. Então eu tenho que colocar o agrícola ponto antes da coluna aqui. E esse apelido aqui fui eu que dei, beleza? Eu poderia escrever A aqui ou Agri, qualquer coisa. Mas eu vou colocar agrícola aqui. Eu tenho que fazer isso aqui para cada uma das colunas. Porque depois eu vou inserir outras tabelas e eu não posso misturar, beleza? Group by geocódigo aqui também, aqui também, aqui também e aqui também. Isso aqui eu já fiz em algum dos vídeos anteriores, da série 1, série 2, não lembro agora. Mas esse mesmo processo aqui com utilização de um apelido aqui. Deixa eu ver quando que deu o problema. Group by, papá, agrícola. Group by, agrícola, ponto código. Aqui que tá meu erro, ó. Eu coloquei uma vírgula aqui que não existe, porque eu não inseri a outra tabela ainda. Pronto. O resultado é o mesmo. A única coisa que eu fiz foi dar um apelido para essa tabela aqui, ó.
Ao invés de eu ter que repetir toda vez esse trecho aqui, eu poderia colocar todo esse trecho aqui antes de geocódigo. Só para não ficar repetindo isso aqui, que é muito grande, eu crio um apelido aqui, agrícola. Aí eu repito em cada uma das colunas que eu estou trazendo da tabela agrícola, que é essa tabela aqui, beleza? Agora eu vou inserir a segunda tabela que eu também vou trabalhar, que é public, também está no mesmo esquema aqui, ó, public. Só que agora é essa tabela aqui, ó, tab produção suína. Public.tab produção suína. E eu vou dar o apelido de suíno, beleza? Dessa tabela aqui, o que eu quero trazer de informação? Então eu vou lá na tabela para ver o que eu quero trazer, beleza? Esses são todos os dados que essa tabela aqui contém. O PK, chave primária da tabela no meu banco de dados, o geocódigo, município, ano, cabeças, a estimativa de produção de dejetos em litros por dia para ciclo completo, o PL, o PD, e a exportação em si aqui, ó, per si, ó. Essas colunas são as colunas de exportação, de excreção, perdão, aqui nesse caso, de excreção de nitrogênio, fósforo e potássio para a suinocultura, considerando toda aquela questão de sistema de produção que eu fiz. Eu fiz 5 sistemas de produção distintos, né? Então aqui tem todas as colunas aqui. E são elas que eu quero trazer, beleza? Então vou copiar tudo isso aqui para eu ter minha colinha, certo? E vou colar lá na minha query. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colar aqui embaixo, só que depois eu vou ter que jogar aqui dentro na própria query, beleza? O PK da minha tabela de suínos eu quero trazer? Não quero. Então eu vou deletar. Geocódigo eu não preciso trazer, porque eu já estou trazendo o geocódigo aqui, ó. Beleza? Então isso aqui eu não preciso trazer. Município também não preciso, porque eu já tenho aqui, então não vou trazer. Ano não vou trazer, porque é tudo referente a 2017. Cabeças eu vou trazer, porque depois eu posso filtrar o meu dado ainda pela quantidade de cabeças. Então é importante trazer essa informação. Nesse caso, dejetos, eu não vou me ater a eles agora. E as colunas que tem a excreção de nitrogênio, fósforo, potássio, etc. Então, beleza, eu vou colocar vírgula aqui. Tá, aqui. Isso que acontece aqui, ó. Quando eu estou treinando as colunas da tabela de produção agrícola, eu inseri essa informação aqui antes, certo? Que é o apelido que eu dei para a tabela. A mesma coisa eu tenho que fazer aqui, ó. Na tabela de produção de suínos aqui, eu dei o apelido de suíno. Então eu vou ter que copiar isso aqui e colocar antes. Isso aqui é o seguinte, para não confundir essas colunas que são dessa tabela aqui com essas colunas que são dessa outra tabela aqui. Por exemplo, geocódigo. Lembra que geocódigo eu tenho nessa tabela e também tenho nessa. Então, se eu quisesse trazer o geocódigo das duas tabelas, uma seria agrícola.geocódigo e a outra seria suíno.geocódigo. Beleza? Deu para entender? Então, agora eu vou copiar isso aqui e colocar em todos os outros. Então, só vou comprimir aqui para não ficar tão poluído, né, com várias linhas. Agora eu posso copiar esse trecho aqui, ó, tudo isso aqui, e colocar aqui embaixo. Eu vou colocar uma vírgula e aqui. Ou seja, eu estou trazendo também, além dessas colunas aqui, ó, da tabela de produção agrícola, que é essa primeira aqui, eu estou trazendo essas colunas aqui da produção de suínos, beleza? Só que acontece, tem mais um detalhe aqui. Eu estou comparando duas tabelas distintas, certo? Trazendo informação de duas tabelas distintas.
Então eu tenho que ter alguma coisa que linke essas tabelas, ou seja, eu estou trazendo dados da tabela A e dados da tabela B, mas qual que é a condição para eu trazer esses dados para eu não trazer todos eles, digamos assim? Então, além disso aqui, ó, eu tenho que colocar um where aqui, ó. Where. E o meu identificador comum entre as tabelas é o que? É o geocódigo, lembrem? Lembram? Agrícola.geocódigo igual suíno.geocódigo. Porque o geocódigo é o código de cada um dos municípios brasileiros, certo? E eles não se repetem entre si. Então, cada município tem um geocódigo. Então, quando eu faço esse where, eu estou trazendo todos os dados da tabela agrícola, certo? E todos os dados da tabela suíno, todos os dados que eu estou falando é isso aqui, ó, mas somente onde essa condição aqui é satisfeita, ou seja, onde o geocódigo da tabela A é igual ao geocódigo da tabela B, que no caso é suíno. Porque, ou seja, se tiver algum geocódigo que não tem informação, alguma linha que não tenha dado, ele não vai trazer daí, beleza? E eu vou rodar isso aqui. Ele é para dar um erro. Aqui, ó. Ele deu erro pelo seguinte. No vídeo anterior eu comentei o seguinte. Quando eu adiciono um somatório aqui, todas as outras colunas eu tenho que colocar na cláusula group by, certo? Então as colunas que eu recém adicionei eu não coloquei lá no group by. Então eu tenho que pegar isso aqui ainda, copiar e colocar aqui no meu group by. Agora eu posso rodar. 5.436 linhas. Ou seja, agora minha query está retornando o seguinte. Está retornando esses dados aqui, ó, da minha tabela de produção agrícola. Ou seja, o geocódigo, o município, o estado, N_KG, P_KG, K_KG, lembrando que isso aqui é o somatório da exportação de nitrogênio, fósforo e potássio, vem da minha tabela de produção agrícola. Cabeças, N_CC, P_CC, todos esses outros aqui, vêm de suínos, da minha tabela de suínos. Aqui eu vou modificar esse nome, ó, cabeças, eu vou colocar cabeça sui, aqui, ó, cabeças, cabe, suínos. Só para eu saber que esse valor no cabeças é cabeças de suínos, beleza? Ó, cabe underline de suínos. Deixa eu copiar esse texto aqui, salvar lá no documento. Aqui. Aqui eu já tinha feito uma colinha pro vídeo 26, que é esse que eu tô gravando agora. Aqui, ó. Beleza, pessoal? Então minha tabela está quase pronta. Agora eu tenho a exportação de nitrogênio, fósforo e potássio pelas culturas agrícolas, correto? E eu tenho aqui, ó, a excreção de nitrogênio, fósforo e potássio pelos suínos, considerando os 5 sistemas de produção que eu estou trabalhando. Ciclo completo, CC, o PL, unidade de produção de leitões e os outros. Perfeito? Para ficar mais bonito ainda aqui, e na verdade que eu preciso adicionar ainda, é aqui no finalzinho a coluna de geometria, que vai vir daqui, ó. Ou seja, eu ainda vou editar essa query aqui. Além da tabela com a produção agrícola e a tabela com a produção de suínos, eu vou ter que adicionar aqui, ó, a tabela com a geometria de municípios e aqui em cima eu vou ter que chamar a geometria, beleza? Isso aqui eu vou deixar para o próximo vídeo, porque isso aqui já deu 10, já deu 14 minutos, tá bom já? Então no próximo vídeo eu vou adicionar a essa query aqui também a geometria dos municípios, para que assim eu consiga carregar a geometria com os dados no meu canvas do QGIS. E daí eu consigo visualizar ele, fazer outros processos, aplicar estilo e depois gerar os mapas. Perfeito? Então, até o próximo vídeo, um abraço.